O homem no seu devido lugar, o ser humano no seu devido lugar. Texto bíblico 1 aos Coríntios 1, versos 27 a 29. Nós lemos assim: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Este é o primeiro capítulo da carta primeira de Paulo aos Coríntios. Depois da sua introdução e algumas palavras iniciais de Paulo falando sobre a igreja e sua gratidão, e ele depois já começa falando sobre um problema que havia na igreja de divisões. Aí então o apóstolo vai falar sobre Cristo, que é a sabedoria e poder de Deus. E ele inicia essa parte falando que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre este contraste. Ele fica comparando a sabedoria dos homens a superior a tudo e a todos em termos de sabedoria de Deus. É neste contexto que nós lemos estes 3 versos. Os judeus e os gentios, olhando para esse texto, nós temos a informação de Paulo que para os judeus, Cristo crucificado é escândalo. E por que o apóstolo diz isto? Porque os judeus esperavam um Messias político vitorioso sobre seus inimigos. Era o que o judeu queria, dominar seus inimigos, e sua grande expectativa ao longo da história de Israel era que o Messias viesse e resolvesse este problema. Eles não esperavam alguém que seria executado numa cruz. Por isto, o Evangelho, que fala sobre o Filho de Deus morrendo por nós, crucificado por nós, pagando pelos nossos pecados. O judeu não chega a enxergar esta parte. Para ele, o Evangelho de Cristo é escândalo, porque jamais na cabeça deles, pelo que eles entenderam das profecias acerca do Messias, na cabeça deles, jamais o Messias seria derrotado, muito menos crucificado numa cruz. Então, o apóstolo Paulo fala isto sobre os judeus e sobre os gentios, principalmente os gregos e romanos. O apóstolo Paulo diz que Cristo crucificado para o gentio é loucura, porque gregos e romanos tinham certeza que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada. Um criminoso não poderia ser o Salvador. Este é o contexto, então, do apóstolo Paulo, quando faz estes contrastes para colocar o homem no seu devido lugar.
Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Estes são os 3 versos, então, sobre os quais nós vamos pensar um pouquinho. No sentido empregado nesse verso, esta palavra loucura tem o sentido de sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. O que é loucura aqui, então, em termos de significado? Algo que foge ao controle da razão do homem, algo que foge ao controle da nossa razão. Quais são os contrastes que nós vemos aqui neste texto, então? Que contrastes o apóstolo trabalha para nos mostrar a realidade do único e verdadeiro Deus? Primeiro, loucura, para envergonhar os sábios, é o que nós lemos no texto. Segundo, fraqueza, para envergonhar os fortes. Verso 27, mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Este é o verso 27. E verso 28, e na sequência verso 29, nós temos em termos de contraste. Deus escolheu o que é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Versos 28 e 29. Escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado, que nada é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é a soberania de Deus e o controle de Deus sobre o entendimento do ser humano, sobre as situações, reduzindo aquele que se acha alguma coisa para mostrar a ele que ele nada é. É isso que nós temos aqui neste verso. Insignificante, desprezado, e o que nada é, Deus usa para reduzir aquele que se acha. Então Deus, ele põe o homem no seu devido lugar, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Este é o objetivo de Deus aqui. E no nosso texto, o verso 28 diz: ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, para reduzir a nada aquele que é. Aqui, neste verso que eu coloquei aqui em contraste, verso 28, eu terminei deixando de acrescentar a parte que o apóstolo fala aqui, para reduzir a nada o que é, finalzinho do verso 28. Mas este, então, é o contraste que o apóstolo faz. Loucura em contraste com a sabedoria dos homens. Fraqueza, tudo isso para envergonhar os fortes. E Deus usa aquele que é inexpressivo, e ao longo da história nós vemos bastante isto, para reduzir a nada aquele que se acha alguma coisa. O objetivo de Deus, pôr o homem
no seu devido lugar. O que nós vamos aprendendo aqui, que Deus é soberano, que Deus está no controle, o Deus que comanda a história, o Deus que não é pego nunca de surpresa. Em termos de grandeza, o próprio planeta Terra, o mundo em que vivemos, é insignificante quando comparado ao universo, apesar da arrogância do ser humano, apesar da arrogância dos seres que habitam esta terra. É claro que nós estamos falando do ser humano, porque os outros seres vivos, eles não têm consciência de existência. E nós vemos aqui já nesta comparação o nosso planeta Terra com o universo, que Deus escolheu essa loucura, e aqui nós estamos usando o termo humano, algo que foge à razão do ser humano, é claro. Deus escolheu essa loucura de insignificância e fraqueza deste nosso planeta para lembrar ao homem o quanto ele, o ser humano, é pequeno. No livro de Jó, capítulo 25, verso 6, Bildade, um dos amigos de Jó, diz que o homem não passa de larva, o filho do homem não passa de verme. Este é o conceito dele, e é sim o próprio conceito do ser humano quando levanta os seus olhos para o firmamento e numa noite estrelada contempla a criação do Senhor, Criador de todas as coisas. Como nós nos sentimos, sim, pequenos, fracos, em termos de grandeza comparativa, insignificantes. Por um lado, é assim que podemos nos sentir ao contemplar o universo. Isso serve para destruir a arrogância daqueles que se acham. Por outro lado, no entanto, só nesse pontinho do universo há vida. Na fraqueza da Terra há riqueza de vida. Apesar disto, podemos perceber que não somos nós os responsáveis por esta vida na Terra. Então, isto não nos aumenta, pelo menos não no sentido de dependência nossa, de sermos nós os responsáveis por este aumento, mas é Deus quem nos faz especiais e únicos. E nesse sentido, não somos insignificantes, porque o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, colocou um planeta pequenininho num pontinho do universo e ali encheu este planeta de vida. O que isto pode querer sugerir? O que isto pode significar? Que somos sim pequenos, somos sim fracos, somos em comparação com todo este universo muito pequenos, mas aqui há vida. E quando pensamos apenas na Terra, o ser humano é o único ser vivo consciente de sua existência. É o único que faz algo diferente, que pode mudar coisas, que pode transformar coisas,
que pode tomar decisões e que pode influenciar na coisa criada. Somos os únicos, mas recebemos isto de Deus. Qual é, então, o nosso devido lugar? Nosso devido lugar? Sim, podemos entender que somos importantes, importantes diante daquele que criou todas as coisas e que nos colocou nessa posição de consciência, essa posição de entendimento, essa posição de raciocínio. Ele fez isto na sua soberania, ele fez isto porque queria se relacionar conosco, queria ter comunhão conosco. Somente nós, seres humanos, temos consciência de existência. Deus tem o seu propósito. Mas o ser humano se afastou de Deus, sabemos disso. O ser humano complicou sua própria existência diante do grande, do maior, do legislador universal, do dono de todas as coisas, aquele que está no controle de tudo e que vai fazer tudo segundo o seu propósito. E nós lemos na palavra de Deus. Deus a providenciou para que nós pudéssemos saber a seu respeito. Nós lemos ali que quando nós nos humilhamos, ele nos exalta. O que isso nos ensina? Contrastes. O grande e soberano Deus, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, apesar de estar acima de tudo. E temos a evidência disso na própria Bíblia, a palavra de Deus deixada para nós, registrada, para que nela aprendamos, para que cresçamos em conhecimento, para que cresçamos no nosso relacionamento com Ele, fazendo a sua vontade. Nós lemos na palavra de Deus que o grande e único Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Primeiro, humildade de Deus, deixar que o seu filho venha ao mundo, tome a forma de uma das suas criaturas. E mais, como nós já vimos nesse texto, passar pela morte por nós. Um Deus orgulhoso, um Deus arrogante, um Deus soberbo não faria isto. E o Filho, ele nos revela de forma plena como é o Deus Pai, exatamente igual a ele, porque Pai e Filho são um, manso, humilde, e é isso que ele nos ensina lá em Mateus 11, versos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque aprendam de mim que sou manso e humilde. É o que eu queria salientar, inclusive. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Manso e humilde, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus Filho, que tornou a nossa forma, tornou-se um homem como nós, e passou pela morte, a pior das mortes que existia, morte inclusive humilhante, contraste. Em Mateus 23, verso 12, Jesus fala sobre isso, aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta, esse será humilhado. Também aprendemos isso em Tiago 4, verso 6, e na primeira carta de Pedro 5, versos 5 e 6, que Deus aborrece o soberbo, mas dá graça, favorece o humilde. O que nós estamos percebendo neste verso lido? Que através destes contrastes, Deus confronta o homem para que o homem permaneça no seu lugar. Deus quer sim
dar importância a nós e nos colocou como coroa de sua criação, mas ele não quer que nós queiramos ser Deus. Ele não quer que nós, primeiro, nos exaltemos, ele não quer que nós nos orgulhemos, ele não quer que nós prejudiquemos outras pessoas, não quer que prejudiquemos o mundo. E assim, Deus se coloca como soberano acima de todos. Vamos pensar um pouco no universo. Estima-se que só a nossa galáxia, a Via Láctea, possui 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela. Só a Via Láctea, onde nós estamos, sistema solar, possui aí 200 bilhões de estrelas, e há aqueles que ainda estimam um número bem maior, aqueles astrônomos, cientistas. E em cada uma destas galáxias, 200 bilhões de estrelas em cada uma delas, mas estima-se que provavelmente também existam cerca de 200 bilhões de galáxias no universo observável, universo que o homem consegue ver com seus instrumentos telescópicos. Então, imaginemos, existem provavelmente cerca de 200 bilhões de galáxias no universo observável, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra, em todas as nossas praias. Imaginem o que é isso. O que é nosso planeta Terra nesse imenso universo? Em termos de grandeza física, nada. Em termos da sabedoria de Deus, é a manifestação da própria vida. Porque Deus encheu este pequeno planeta de vida. Vamos perceber aí. Nossa galáxia possui 200 bilhões de estrelas. Mas há cerca de 200 bilhões de galáxias no universo que nós podemos ver. E o número estimado, então, de estrelas no universo é esse que eu coloquei aqui. 10 sextilhões de estrelas. Esse 10 seguido aí de 22 zeros. Este é o número de estrelas estimado no universo. Já imaginaram o que é isto? E Deus nos ensina, sim, muitas coisas. E Deus nos coloca no nosso devido lugar. E Deus tem propósitos para nós. Quando nós pensamos que não há vida em qualquer outro planeta desse universo físico, apesar das especulações daqueles que nunca conseguiram comprovar em todo esse universo que nós podemos observar. O universo no projeto de Deus serve à Terra, dando condições para que haja vida em nosso planeta. E aí, nós não falamos isto de forma arrogante, porque não fomos nós que fizemos isto. Foi o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Mas quando eu falo isso, que o universo projetado de Deus serve à Terra, dando condições para que haja vida em nosso planeta, eu termino citando algo que, aí no mundo dos estudiosos, dos cientistas, é chamado de constantes antrópicas. O universo preparado para que haja vida na Terra.
existem 122 constantes antrópicas, ou seja, 122 possibilidades físicas para que haja vida na Terra e não podem ser coincidência. Não pode ter acontecido por acaso ou ao acaso. Há cientistas que defendem esse ponto de vista, há outros que o ignoram. Os que o ignoram são aqueles que o apóstolo Paulo está falando aqui. Na sua sabedoria, eles são envergonhados pelas evidências que Deus coloca diante de nós e que pessoas tão simples conseguem enxergar. E eles, que teriam, em termos de conhecimento e observações, muito mais condições de chegar a esta conclusão, eles estão simplesmente cegos. No cálculo do astrofísico Hugh Ross, a probabilidade de que as 122 constantes antrópicas, estas coincidências, ou seja, impossíveis coincidências, pudessem existir hoje em qualquer outro planeta no universo, por acaso, sem um projeto divino, ou seja, sem que Deus providenciasse que fosse dessa forma, é de 1 elevado a 138. Viram aquele número lá onde eu coloquei 10 e 22 zeros, que dá ali 10 sextilhões? Agora nós estamos falando nestes cálculos de Hugh Ross, 1 elevado a 138 é 1 mais 138 zeros. Que número é esse para falar? Nós nem temos. Deve até existir. Teríamos que buscar e pesquisar para saber como se fala isso. O que, em termos práticos, podemos concluir quanto ao resultado deste cálculo de Hugh Ross? Existe uma chance zero de que qualquer planeta no universo possa ter condições favoráveis à vida que temos. Você e eu entendemos isto, e grandes, tremendos cientistas não conseguem entender. Olha aí, no entendimento deles, ignorante envergonhando o sábio. E é Deus quem faz isso. Por quê? Porque eles se escondem atrás do seu orgulho, atrás da sua arrogância, para não admitirem a existência de alguém superior a eles. Interessante. Eles, os estudiosos, cientistas, descobriram que o universo funciona como um enorme cérebro humano. Eles encontraram muitas semelhanças em termos do sistema que funciona aqui dentro e o sistema que funciona no universo, ali, as galáxias, a rede de funcionamento lá em cima e aqui dentro. Um novo estudo encontrou semelhanças entre o cérebro humano e essa rede cósmica de galáxias. Temos 86 bilhões de neurônios, que são as chamadas células nervosas. Aqui, interessante para nós brasileiros, Susana Herculano, a cientista Susana Herculano Rosel, a cientista que confirmou o que era dito, mas ninguém tinha conseguido comprovar. Ela bolou uma forma de contar esses neurônios, fez isto e chegou aos 86 bilhões. Explicar como ela fez, colocou isso em forma líquida lá, como água e tal, mas é algo complicado. Tem que ler para entender, e ainda assim a gente fica meio confuso. Brasileira, esta cientista. O que Deus fez, o Deus que fez o universo,
fez também o homem e com detalhes impressionantes. Nós vemos as características do artista que fez todas as coisas, vemos as características dele no homem e no universo. O mesmo artista, o grande Deus, criador, sustentador de todas as coisas. E grande artista, porque que belezas Deus fez. Basta nós olharmos essa aqui do lado e as cores que há lá em cima, e as cores que há nas profundezas do mar, e uma delicada e simples flor, e a complexidade. O doutor Paul Brand, ele diz que quando ele estuda o movimento de um dedo polegar, ele fica, sem dúvidas, maravilhado com a criação de Deus, em virtude da complexidade que é fazer isto aqui. E Paulo, então, apresenta estes contrastes para que nós entendamos que existe um Deus grande, criador, sustentador de todas as coisas, soberano e que está no controle de tudo e que humilha aquele que se exalta. Faz eles passarem vergonha, porque no texto que nós lemos está falando lá, em vergonha. Vamos olhar mais uma vez o nosso texto. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes, os que se acham fortes. E escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é aquele que quer ser alguma coisa. E você quer ser alguma coisa ou quer ser alguém humilde diante daquele que fez todas as coisas? Porque Deus fez isto a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Nosso Deus faz isto. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós temos muitos exemplos disso tudo. Exemplos que, quando paramos para pensar, confundem a inteligência do ser humano. E tudo isso está relacionado. Loucura contra a sabedoria dos homens, fraqueza contra a fortaleza dos homens, insignificância para reduzir a nada aquele que acha que é. Pense, por exemplo, em Gideão, com 300 homens vencendo o grande exército formado pela aliança entre os midianitas, amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste. Exército numeroso como nuvens de gafanhotos, e assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Essa é a descrição que está lá em Juízes 7, verso 12. E Gideão, que para ter certeza que Deus estava falando com ele mesmo e que Deus o usaria nesta proeza, ele ali, em termos sinceros, coloca ali diante de Deus um teste. Não apenas Gideão, mas todo o povo de Israel e o inimigo se surpreenderam com o Deus que humilha, o Deus que abate o orgulhoso, aquele que se acha forte. Gideão, com 300 homens, vence tão numeroso exército. E esses 300 homens, foi Deus que quis assim. Qual o motivo de Deus? Você tem gente demais
para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Vamos reduzir isso aí, Gideão! E Deus toma algumas providências ali com Gideão para reduzir o número daqueles que iriam à batalha, para ficar claro que era Deus que estava fazendo aquilo e não o homem. Deus zela para que nós conheçamos o seu poder, para que nós conheçamos a sua vontade, e Deus zela por isto, porque Ele nos considera. Deus amou o mundo e amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fala o seu motivo para Gideão lá em Juízes 7, verso 2. Tem muita gente aí, Gideão. Vamos diminuir isso. Loucura. Para os outros, sabedoria de Deus. Josafá coloca cantores à frente do exército de Judá, que saiu para combater o enorme exército de Amon e Moabe, segundo Crônicas 20, verso 21. Fé foge ao controle da razão humana. É loucura nesse sentido, mas nada é mais seguro do que crer no Deus que nos faz promessas e é fiel para cumpri-las. Marchar em volta da cidade de Jericó 7 vezes. Isso no 7º dia, porque Israel foi 7 vezes marchar, 7 dias marchar em volta de Jericó. E no 7º dia, marchou 7 vezes. Marchar em volta da cidade de Jericó 7 vezes. Gritar e tocar trombeta provocará a queda dos seus muros. Crer nisso? Você sim crê, se Deus te manda fazer isto. Josué 6, versos 15 e 20. Isso foge ao controle da razão humana. É loucura para os sábios desse mundo. Passar 100 anos construindo um grande barco no seco, loucura no tempo de Noé. E que poderíamos falar do pequeno e caçula Davi, ungido rei de Israel por Samuel, na frente de seus 7 boquiabertos irmãos, alguns deles soldados do exército de Saul. E Deus falando para Samuel, lá em 1 Samuel 16, verso 7, o Senhor não vê aparência nem altura, mas o coração. E o Deus que vê corações faz proeza através daqueles que lhe amam e que lhe obedecem. Mas à frente o pequeno Davi, sem capacete, espada e armadura, vence o gigante experimentado guerreiro filisteu que ninguém queria enfrentar. 1 Samuel 17, verso 50. Isto foge ao controle da razão humana. É loucura para Eliabe, o arrogante irmão mais velho de Davi. A incredulidade, pecado, violência dos nossos dias. Você acha que pegaram Deus de surpresa? Você acha que Deus perdeu o controle de todas as coisas? O Criador do universo não conhece o homem criado por ele? Você anda inquieto, inquieta, de repente com a sua fé abalada ao ver os rumos que o mundo dos nossos dias toma? Você se esquece que este pontinho no universo está aqui por um propósito daquele que criou todas as coisas
e que ele mantém todas as coisas embaixo do seu controle? O Criador e sustentador do universo conhece o homem que ele criou. Acho interessante a pergunta de Deus a Moisés, lá em Êxodo 4, verso 11. Quem deu boca ao homem? Porque Moisés, quando Deus o mandou ir lá libertar o seu povo, Moisés começa a apresentar um monte de desculpas. Eu não sei falar. Quem deu boca ao homem, Moisés? Posso consertar você na hora. Creiamos no Senhor, que se levantará no nosso tempo para cumprir o seu propósito. Creiamos que o Deus dos contrastes, ele continua no controle de tudo. E ele olha para você, ele olha para mim. Tudo parece tão confuso, mas Deus espera de você, espera de mim fidelidade. Deus espera de você, Deus espera de mim humildade. Humildade, não apenas quando estamos diante dele, e humildade, obediência a ele nestes termos, mas humildade diante dos outros seres humanos. É assim que nós vamos comunicar Deus. Mesmo porque eu não gosto de orgulhoso, você também não. Nós não suportamos gente soberba. Como nós vamos ser assim? Deus sabe o que faz e sabe por que faz. E é através da mansidão, é através da humildade, é através da paciência que nós vamos comunicar Deus às pessoas para mudar a realidade delas, para mudar a realidade do mundo, para de repente a igreja agindo no mundo melhorar esta situação. Quem sabe a igreja fiel ao Senhor, trabalhando no mundo com toda a vontade, com todo o ímpeto, com toda a firmeza, com todo o esforço, submissa ao Senhor. Quem sabe nós podemos melhorar alguma coisa. Quem sabe quantas vidas nós poderemos resgatar, porque Deus continua sendo o mesmo. O Espírito Santo continua convencendo pessoas de que elas são pecadoras, de que elas precisam de Deus. Deus continua fazendo milagres, continua fazendo cegos enxergarem, apesar de todas as evidências, há aqueles que não enxergam, mas só Deus trabalhando na vida destas pessoas pode fazê-los enxergar. Quem sabe estas pessoas, olhando nossa humildade, elas vão se envergonhar da sua altivez. Quem sabe, olhando nossa simplicidade, vão se envergonhar da sua importância. Quem sabe vão ser atingidas. Porque o Deus Filho, de forma muito humilde, veio ao mundo. E no plano de Deus, o Evangelho, plano de Deus para a nossa salvação, ele é totalmente coberto de humildade, de simplicidade. O Evangelho, o plano que Deus preparou para o nosso resgate, ele é completo de renúncia. E foi isso que Jesus nos ensinou, renúncia. E dando exemplo, quem é Jesus? Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é o nome, está decretado
ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E Jesus se tornou um de nós. Jesus passou por humilhação, passou pela morte de cruz, destinada àqueles que eram amaldiçoados, para alcançar o pior de todos os pecadores, o pior daqueles que se sentissem rejeitados. Jesus fez isso. O Evangelho é ou não é mensagem de humildade, mensagem de mansidão, mensagem de paciência, mensagem de renúncia, mas mensagem também de fé, fidelidade, mensagem de amor, mensagem de alegria, mensagem de tolerância. O Evangelho que Cristo fez por nós é ou não é mensagem de perdão oferecido àquele que quiser. Jesus é ou não é mensagem de arrependimento, mensagem de purificação, de limpeza, de santidade. Tudo isto é contraste em relação ao mundo que vivemos. Tudo isto é recusado porque as pessoas não aceitam, elas querem fazer algo, elas querem dar algo em troco. Como? Receber sem merecer. E Deus coloca o homem no seu devido lugar. Não lugar de arrogância, não lugar de orgulho, mas lugar de humildade. Humilde a seus pés, para que sejamos exaltados. E nós que cremos em Jesus, como aguardamos o momento em que seremos glorificados. Irmãos, que aprendamos na palavra de Deus, que entendamos o significado destes 3 versos, que entendamos que o Deus que está no controle de tudo, o Deus que está acima de tudo, ele nos coloca diante destes contrastes, destes opostos, para que, lendo o verso 29 aqui, ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém queira merecer nada. Ninguém queira achar que diante de Deus tem algum crédito, tem algum mérito, mas que nós agradeçamos por sua graça, pelo seu presente oferecido a nós, pessoas que não mereciam, pessoas, sim, na nossa origem pecadora, em virtude do pecado original, pessoas arrogantes e que precisam se arrepender disso. Que Deus nos transforme, irmãos, que Deus nos ensine a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes, a ser misericordiosos, compassivos e assim por diante, para pregar o Evangelho com o efeito que vem do Espírito Santo que habita em nós. E essas pessoas, então, serão convencidas e o mundo será transformado. Que Deus nos abençoe.